Flamengo monitora ponta colombiano, hein? A gente vai trazer essa informação aqui. Flamengo de olho num jogador colombiano. Se deu muito bem aí na contratação do Plata, de alguns outros jogadores gringos. Flamengo, então, buscando mais um gringo aí. Tá de olho, segundo o jornalista Mauro César Pereira. E a gente sabe que se chega um ponta é porque, de repente, algum outro pode ser negociado. O Flamengo que pode ter muitas negociações após o Super Mundial. E o Filipismo, hein? O Filipismo tá conseguindo explorar o que há de melhor em cada um dos jogadores do Flamengo, e a gente vai provar isso aqui com números. E o Michael, que sofreu aí um probleminha, a gente vai falar sobre isso aí no jogo, né? Vocês viram que ele sentiu no jogo, a gente vai trazer o que aconteceu aí com o Michael. Fora isso, a gente vai trazer aqui também a questão do planejamento do Flamengo em Quito, e a gente vai falar também sobre a situação dos árbitros para o Super Mundial de Clubes, 117 árbitros já confirmados, e a gente tem os nomes dos árbitros brasileiros que estarão no Super Mundial. A gente também traz aqui o presidente, o BAP, Luiz Eduardo Baptista, recebendo a medalha Pedro Ernesto, que é uma honraria muito grande aqui no Rio de Janeiro. A gente falou com o presidente BAP, inclusive, lá no evento, e a gente vai trazer toda a cobertura aqui no canal Paparazzo Rubro Negro e nas redes do Paparazzo Rubro Negro também. A gente então chega aqui com o oferecimento da Caravana do Haroldo. Você pode garantir presença aqui no Maracanã, nos jogos da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Eles fazem um receptivo espetacular com ingresso, hospedagem, translado, passagem, tudo incluído. E também no Super Mundial de Clubes, parceria com a Mileses. Você pode aí, Libertadores também, fechar com eles. No Super Mundial, inclusive, está incluído aí são 7 dias na Disney. 7 dias na Disney com ingresso, hospedagem, passagem, tudo, cara. Então, vale a pena fazer esse pacote aí da Caravana do Haroldo com a Milesse Sport. Eles que têm muitos anos aí de seriedade no mercado, são reconhecidos. Pode entrar em contato, tá aí no comentário fixado. Para o Rio de Janeiro, então, receptivo é a especialidade deles. Jogo da Libertadores, com ingresso, com tudo. Pode chamar sem medo. Bem, vamos lá, trazer aqui para vocês a situação do Flamengo, muita coisa acontecendo. E a gente começa aqui o nosso vídeo mostrando o treino do Flamengo, o primeiro antes do confronto diante do Juventude. O Flamengo vai ter só mais um treino, hoje foi regenerativo e treino normal para aqueles que não participaram do jogo ou que participaram de um tempo só. E o Flamengo já começou, na verdade, a preparação, essa é a semana de preparação já, para o jogo diante da LDU em Quito. O Flamengo viaja no domingo, dia 20, para Quito. E eu conversei com uma fonte ligada ao departamento de futebol que falou que há uma preocupação muito grande de ganhar esse jogo lá contra a LDU. A preocupação é gigantesca. Eles não querem deixar para um desespero de um jogo contra o Central Córdoba, desculpe, lá na Argentina. Sabem que é difícil ganhar de argentino fora. O Flamengo ganhou de alguns recentemente, do próprio Vélez de 4-0 na Libertadores de 22, mas eles não querem deixar para esse jogo, eles querem resolver no jogo de Quito. E aí me explicaram o seguinte, que esse planejamento de levar o time antes para lá, para treinar um dia, o Flamengo vai treinar na segunda lá, antes do jogo. O jogo é na terça, o Flamengo treina na segunda. O jogo é 22, o Flamengo treina dia 21 lá em Quito. Esse planejamento é para eles se acostumarem com a velocidade da bola, tá? Então esse treino lá na altitude, que não é tão grande assim, 2.850 metros, é considerado uma altitude que não afeta tanto o corpo quanto a altitude de La Paz, por isso não há essa preocupação de chegar antes. Geralmente o Flamengo tem um planejamento de chegar só na hora do jogo, fica em Santa Cruz de la Sierra, sobe para La Paz na hora do jogo. Nesse caso não, o Flamengo vai antes, vai no domingo, treina na segunda para jogar na terça, para os jogadores se adaptarem à velocidade da bola. Eles entendem que nessa altitude de 2.850 metros é mais importante se adaptar à velocidade da bola do que você se adaptar a condicionamento físico, né, respiração e tudo mais, que isso não afeta tanto a 2.850 metros. E é verdade. Para quem já viajou, sabe a diferença de uma altitude de 2.850 para uma de 3.000 e lá vai fumaça, quase 4.000, a gente sabe que muda demais. Aí sim você sente o efeito no corpo. O efeito lá de Quito
contra a LDU é muito mais velocidade de bola, questão do jogo que fica um pouco diferente, e aí esse treinamento na altitude pode ajudar o Flamengo a conseguir trazer esses 3 pontos e ficar mais tranquilo no grupo, já que perdeu em casa para o Central Córdoba num jogo terrível, né? Uma derrota que está engasgada ainda. Vamos trazer aqui agora então a cobertura do nosso repórter, o Bruno Doubs. Ele foi lá na premiação do Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo, que recebeu a medalha Pedro Ernesto, e o BAP conversou com a gente. Homenagear o senhor presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista Filho da Rocha. Qual a sensação de receber essa tal honra aí? Como carioca é muito bacana receber a mais alta comenda da cidade, né? E como parente de Pedro Ernesto, um enorme orgulho pessoal, né? Pedro Ernesto era Pedro Ernesto do Rego Batista. O meu Batista, o BAP, vem desse nome aí. Então, o meu avô era primo irmão de Pedro Ernesto. Então, eu cresci ouvindo as histórias de Pedro Ernesto em casa, né? Então, poder receber uma comenda dessa, como carioca, né? Sendo cidadão e como parente, é absolutamente especial. Fico muito honrado e muito orgulhoso. Isso se deve ao trabalho do Flamengo também? Eu entendo que isso é sempre um conjunto da obra, né? Não é só o trabalho do Flamengo. Claro que o cargo do Flamengo ajuda, eu não tenho a menor dúvida. Analogamente, né? Ele trabalhou por tantos cariocas à época dele, e hoje eu trabalho por uma nação que são 45 milhões. Deve ter a ver com isso, com toda certeza. Essa última pergunta, já foi leitor do Jornal de Esportes? Claro, eu cresci lendo o Jornal dos Esportes a vida inteira, tá certo? Eu sou da época que você sujava a mão de rosa e preto lendo o Jornal dos Esportes. Então, ter um Jornal dos Esportes aqui de novo, aqui, a galera aí, ó, estamos juntos e misturados. Coisa boa é assim. Valeu? Muito obrigado. Obrigado. Não falo nada disso, eu sou de festa. Aí então o BAP foi ovacionado pela torcida do Flamengo presente no local. Parabéns aí ao BAP, né, que recebeu esse conjunto de medalhas aí de mérito, Pedro Ernesto. Olha só, o Arrascaeta marcou o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro 2025 e ainda por cima é o artilheiro do Brasileirão. Olha só, ele marcou um gol até o momento mais rápido, né, com 3 minutos e 15 de jogo. Deve ser superado porque a gente vê às vezes os jogos aí com 1 minuto, 50 segundos, mas nesse momento é o gol mais rápido e ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 3 gols junto com o Verratti do Vasco. Parabéns aí ao Arrascaeta. Olha, a situação do Michael, que a gente tem para trazer para vocês, é que ele sofreu uma leve torção, segundo o GE, no tornozelo esquerdo durante o confronto com o Grêmio. O jogador passou por uma avaliação nesta segunda e o caso foi considerado leve. O atacante não preocupa para o duelo com o Juventude na quarta-feira. Então, normal, continua, deve ser relacionado normalmente, sem problema algum. Vamos falar do Super Mundial? A gente tem aqui os árbitros brasileiros que vão participar entre os 117 árbitros. Ramon Abate Abel é um deles. Olha, eu vou achar o outro brasileiro aqui. O Wilton Pereira Sampaio. Pô, só nome bom, hein? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Cadê? Vamos achar o... Ó, o Bruno Bosquilha. 3 árbitros brasileiros já. Rafael Alves. Mais um aí. Esses são assistentes, esses 2. Aí a gente tem ainda aqui o Danilo da Silva Manins, né? Também assistente. E deixa eu ver se tem mais... Eu lembro que eu vi mais algum brasileiro ou não. E no VAR, rapaz, no VAR não tem nenhum. No VAR não tem nenhum. Acho que eles não gostaram do VAR do Brasil, não. O VAR tá meio complicado, esse VAR do Brasil. Mas, então, esses são os nomes aí dos árbitros. E a novidade é que os juízes vão estar no campo com um dispositivo. Olha só, eles vão usar câmeras corporais com transmissão disponível aos fãs pela emissora global exclusiva DAZN, tá? Então, pela DAZN, o cara vai poder acompanhar o jogo em transmissão simultânea, ao vivo, com a câmera corporal do árbitro. O cara vai poder acompanhar o jogo pela visão do juiz. Pô, que legal. Vale a pena ter até 2 televisões, uma vendo a transmissão normal e a outra acompanhando a visão do juiz.
essa novidade é realmente algo surpreendente. Isso é surpreendente, cara. Isso aí, a gente parando para pensar, é uma situação aí que... olha, eu vou falar para vocês, eu fico curioso até. Eu acho que seria muito legal você ver a transmissão, uma câmera no juiz e a outra na transmissão normal, com todas as câmeras. Bem legal, bem legal. Vai ser uma baita novidade aí no Super Mundial de Clubes. E aí, você, gostou dessa ideia? Eu achei bem legal. Câmera corporal, eu achei muito maneiro. Aí o pessoal falando aqui, acho que não vamos ver o Daronco na FIFA, né? O pessoal comentando o Daronco aqui. O Ramon Abate, o Wilton Pereira Sampaio. É complicado, né? Galera. 3 brasileiros, game over. Não, tem mais um ali. O Klaus também não tá. O pessoal comentando aí, o pessoal aproveita para dar uma zoada, né, nos árbitros aí. Bem, trazer a informação do mercado da bola. Olha só, segundo o jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo monitora a situação do ponta-direita Marino Hinestrosa, do Atlético Nacional. Marino é colombiano. O jogador tem 22 anos e teve passagem pelas categorias de base do Palmeiras. Olha aí, o troco. O Flamengo quer dar o troco no Palmeiras pelo Richard Rios, hein? Olha só. O jogador tem contrato com o seu atual clube até o fim de 2027. Nesta temporada ele disputou 13 jogos, marcou 3 gols e concedeu 4 assistências para seus companheiros. Marino Hinestrosa é cria da base do Orso Março, da Colômbia. Ele também defendeu o América, da Colômbia, Palmeiras, Pachuca e Columbus Crew, dos Estados Unidos, antes de chegar ao Atlético Nacional, seu atual clube. Tem 22 anos, o colombiano, e passou pelo Palmeiras, assim como o Richard Rios passou pelo Flamengo e acabou indo para o Palmeiras. Esse daí ele tá lá agora na Colômbia, no América, mas o Flamengo está interessado, está de olho, segundo o Mauro César, e pode ser uma situação semelhante, que veio do Richard Rios para cá, não foi aproveitado, acabou no Palmeiras, hoje é titular, e esse jogador aí pode ser o troco do Flamengo pelo Richard Rios, o Flamengo buscando aí a contratação do colombiano. Vamos lá, passar para vocês aqui a situação do filipismo, né? O Felipe cada vez mais conseguindo puxar o que há de melhor dos jogadores do Flamengo, e eles têm estatísticas cada vez mais positivas. O volante, por exemplo, o volante Eric Pulgar é o jogador com o maior acerto no passe em 2025 no Brasil. Acertou 92,6% dos passes que tentou. O meia Gerson ainda aparece na 6ª colocação com 91,3% dos passes certos. Além disso, os atletas do Flamengo tiveram um aumento em suas notas no SofaScore desde a chegada do Felipe Luiz. As notas dos jogadores antes e depois da chegada do atual treinador rubro-negro são impressionantes. Sobe um pouco, mas é impressionante ver que todo mundo subiu, né? O Léo Ortiz era 7,07, após o Felipe Luiz, 7,17. O Rossi era 7,05, depois do Felipe Luiz, 7,17. Desculpa, 7,12. O Ayrton Lucas, antes do Felipe Luiz, 7,05, depois 7,08. O Gerson era antes do Felipe Luiz, 7,22, depois 7,28. O Léo Pereira, antes 7,16, depois 7,19. O Wesley, antes 6,96, depois 7,33. Subiu muito. O Guilherme Varela, 6,93, depois 7,21. Subiu muito também. O Eric Pulgar subiu bem também. 6,85, depois foi para 7,10. E o Alan, de 6,76, foi para 6,92. O Bruno Henrique, de 6,91, foi para 7,05. É impressionante, é notório. Os jogadores do Flamengo tiveram aí uma melhora grande, todos eles aí com melhora, né? Você vê o elenco melhorando a nota no SofaScore. Isso aí é um exemplo grande, né, do que o filipismo faz, do que o trabalho do Felipe Luiz faz. Olha só, então a gente tem aqui os meias da Série A com o maior número de acerto no passe. O Eric Pulgar, 92,6%, é o primeiro por cento, né? O Pablo Maia é o segundo, 92,2%, 92,1% é o Jair. O Alexandre, o Carlos Alexandre, 91,8%.
o Fernando do Inter, o Carlos Alexandre do Bahia, o Fernando do Inter, 91,5 e o Gerson, 91,3. O Flamengo tem 2 jogadores no top 6, 2 jogadores aí que o Felipe está conseguindo fazer essa melhora no futebol dos jogadores do Flamengo. E agora eu convido você a acompanhar uma homenagem minha aqui ao meu amigo que faleceu, infelizmente se foi, um mito, um ícone. Eu imitei, óbvio que não chega nem perto, mas eu imitei só para homenagear mesmo, porque me dá muita saudade de ver um gol do Flamengo narrado pelo grande Silvio Luiz. Olho no lance! Michael tocou, a bola sobrou, Arrascaeta driblou, olho no lance! Do Flamengo! E foi ele! O camisa 10 da Gávea, o gênio Arrascaeta! Foi ele que botou lá dentro, foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Thiago Volpi. É ele de novo, a bola tá com ele de novo, Bruno Henrique no meio, ele bateu olho no lance. Do Flamengo! E foi ele! De novo, Arrascaeta, o craque gringo da camisa número 10. Ela foi lá, balançou o capim no fundo do gol do Thiago Volpi. Olho no lance!